boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Por gentileza, de 0 a 10, me digam como está o áudio. Por gentileza, estou aguardando. Enquanto eu aguardo, quero agradecer e dar o meu boa noite de uma forma especial àqueles que já estavam aqui aguardando a aula, aguardando mais esse momento importante de estarmos aqui juntos para que possamos conduzir uma aula boa, uma aula agradável, com a participação de todos que estão aqui. Muito bom. Me digam, por gentileza, de 0 a 10, como está o áudio. Ok, a Selma disse, melhorou, Selma, que bom que melhorou. Áudio 10 é tudo de bom, é o que nós precisamos aqui. Mais importante do que a imagem é um bom áudio. E por falar em imagem, então deixe-me providenciar aqui a imagem e vocês me digam, então, de 0 a 10. De 0 a 10, como está a imagem? Enquanto vocês verifiquem isso, então, continuando aqui, os meus agradecimentos, o meu boa noite de forma especial para o Francivan Barros, Everson Luiz, Cláudia Valéria, Railan Brito, Jorge Tatu, Ana Guimarães, Leandro Borges, Marco Antônio, Erisvan Bombeiro. E também alguns que estavam chegando, e eu não peguei o nome, mas já estavam dando sinais aqui. A Selma Silva, a Gés. E aí, na sequência, nós temos outros. Temos outros como a Selma Silva e outros que ainda vão chegar, mas fica aqui a minha saudação a todos vocês. Muito obrigado aí, uma vez que estamos com o áudio bom, estamos com a imagem boa, nós então vamos trabalhar mais um pouco em nossa aula da semana do especialista em prevenção. Semana do especialista em prevenção, segurança contra incêndio e pânico. Bem completo. Bem completo. Vocês são a turma 01 de 2025. Alguns já participaram também na turma final do ano de 2024. Eu espero que esse ano tenhamos outras oportunidades de estarmos com vocês em muitos outros momentos. Lembrando que a participação nesse curso, eu considero um curso porque foram aulas em sequência com temas importantes e esses temas, eles são temas relevantes relevantes, eu quero dizer, me desculpe aí, são temas relevantes para essa categoria que são os bombeiros civis, os técnicos em segurança do trabalho, os técnicos em edificações, os técnicos em construção civil, os agentes de segurança privada, também os engenheiros, consultores de segurança contra incêndio, instrutores e demais profissionais, são muitos os profissionais que se beneficiam desse tipo de conhecimento. Tanto aqueles que estão formados, quanto aqueles que estão estudando, aqueles que estão em curso, aqueles que estão exercendo atividade profissional. Uma boa noite aí também para o Marco Antônio, que acabou de chegar. E nós, então, tivemos aí a alegria de rever alguns temas específicos que já foram tratados nos cursos que vocês participaram antes, em outras oportunidades, mas que aqui foram lembrados também. Essa é a última aula da semana do especialista
em prevenção e segurança contra incêndio e pânico. Portanto, essa é a aula de despedida, infelizmente é a aula de despedida, mas vamos nos encontrar futuramente com outras oportunidades e aulas mais profundas, com mais tecnologia, aulas mais marcantes, mais encantadas, em que possamos usar de mais recursos audiovisuais para tornar cada aula nossa, cada encontro nosso, um momento inesquecível. Além de rever temas específicos, aprendemos também novos conhecimentos, atualizamos procedimentos, corrigimos falhas, elaboramos campanhas educativas, repensamos conceitos e promovemos ações de segurança. Porque quando as nossas aulas foram compartilhadas por vocês e foram assistidas por muitos outros, esses foram os objetivos alcançados. Inicialmente as turmas foram pequenas no ao vivo, mas depois elas se tornaram turmas muito expressivas no gravado. Tanto que eu ainda deixei as aulas gravadas à disposição para que todos vocês possam assistir. Lembrando que essa última aula ela garante uma certificação para vocês de todas as aulas anteriores. Então, quem já pegou a certificação das 4 primeiras aulas, agora pode pegar a certificação incluindo todas as aulas. Aula número 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Mudando aí o conteúdo programático para mais e conseguindo uma certificação mais consolidada para que você possa usar da melhor forma possível. Então, os objetivos foram alcançados. Eu fiquei muito feliz, muito grato a vocês por toda a assistência que me deram no decorrer dessas semanas. E nós vamos, então, concluir o nosso trabalho complementando mais alguns conhecimentos da área de engenharia de prevenção em segurança contra incêndio e pânico. E essa área da engenharia que nós estamos nos referindo, que é a da segurança contra incêndio e pânico, que trata a prevenção e trata a segurança, onde o objetivo principal é preparar condições para que aqueles que já atuam ou vão atuar possam atuar de forma mais eficiente, usando de conhecimentos novos. Bom que vocês saibam sempre que a Semana do Especialista ela não envolve somente as questões de segurança contra incêndio e pânico, porque essa engenharia, como eu disse outras vezes, ela abraça outros profissionais que estão relacionados também à segurança do trabalho, onde o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho são muito bem-vindos, e vocês vão ver que nas temáticas de hoje, a aula ela tem um tom de segurança do trabalho muito forte. Porque não há como você pensar em engenharia de prevenção de segurança contra incêndio e pânico sem você trabalhar muito a área da segurança do trabalho. Então essas duas engenharias, elas vão dar as mãos para que possamos fazer um excelente trabalho de prevenção. Eu havia comentado com vocês lá na primeira aula, que na aula número 6, eu falaria sobre a legislação do Bombeiro Civil em Minas Gerais, do ponto de vista crítico, para mostrar a vocês que os bombeiros civis de Minas Gerais, eles sofrem no setor em que eles querem atuar por conta de sistemas reguladores daquela corporação, onde eu também cheguei a citar que falaria sobre isso, não só de uma forma veemente, de uma forma impactante, mas eu também ia aproveitar para ricochetear um pouco para o lado dos bombeiros militares do Rio de Janeiro e de outros lugares também. Mas eu percebi que a adesão à Semana do Especialista por parte dos profissionais de Minas Gerais,
ela foi muito pouca. Nós tivemos aí algumas participações pontuais de bombeiros e técnicos que já vêm participando há muito tempo em nossos cursos, que são do estado de Minas Gerais. Eu achei então que não seria relevante pegar forte na questão do bombeiro militar de Minas Gerais ou na questão da profissionalização do bombeiro civil em Minas Gerais, simplesmente porque não há um interesse por parte dos bombeiros civis de Minas Gerais nesse assunto em que eu me colocaria como defensor direto dessa categoria em Minas Gerais. Já que no estado de São Paulo, até o momento, nós não temos preocupações que bombeiro militar do estado de São Paulo venha a causar dificuldades para o bombeiro civil. Não fizeram isso antes, não tem feito isso agora. Eu estive no mês de fevereiro, no dia 12 de fevereiro, em reunião nos bombeiros militares do estado de São Paulo, conversando justamente sobre a questão do bombeiro civil no estado de São Paulo, da condição de evolução do bombeiro civil e como o bombeiro militar do estado de São Paulo acompanha isso, e de certa forma deixando a desejar, porque o bombeiro profissional civil no estado de São Paulo evolui muito rápido e o bombeiro militar do estado de São Paulo não consegue acompanhar. E foram mais de quase 2 horas de uma boa conversa lá no Departamento de Segurança contra Incêndio e Pânico dos bombeiros militares do estado de São Paulo. Departamento de Segurança contra Incêndio. E na ocasião eles estavam muito preocupados com a finalização da renovação, reforma, atualização de todas as instruções técnicas que acabaram sendo publicadas no dia 20 de março, se eu me lembro bem, foi no dia 20 de março. Esperávamos que também fossem publicadas documentações mais relevantes para a questão do bombeiro civil, já que um dos oficiais havia me informado que estavam também providenciando a publicação de portarias ou normas ou instruções técnicas, haveria publicação relacionada ao bombeiro civil e que isso viria com pontos positivos e pontos negativos. Quando se fala em pontos positivos, nós entendemos que são coisas boas para o desenvolvimento da profissão. Quando se fala em pontos negativos, nós entendemos que são ameaças para a nossa profissão, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro, a exemplo do que acontece em Minas Gerais. Embora o estado de São Paulo sempre foi muito coerente nessa área, mas sempre é preocupante. No entanto, na última hora, eu não vi as publicações que estavam sendo esperadas. Talvez os bombeiros militares tenham então segurado alguma coisa, e isso venha em um tempo mais oportuno, já que conversando lá com o departamento, eu estava mostrando a eles vários cenários diferentes que não eram vistos pelos bombeiros militares e que eles consideraram de muita importância. E a atualização de alguma legislação para o bombeiro civil no estado de São Paulo, entendem aqueles oficiais que é necessário que haja uma audição maior dos profissionais envolvidos no setor, que no caso somos nós, os formadores, os instrutores, os diretores de curso. Então provavelmente eles recuaram um pouco no que iriam fazer e agora estão com tempo para focar melhor no assunto, e eu acredito que em breve nós teremos novidades sobre o bombeiro civil no estado de São Paulo. Mas uma vez que meu público maior aqui nas lives e também no dia a dia é mesmo o bombeiro militar do estado de São Paulo, apesar que temos uma grande maioria em outros estados, uma minoria em Minas Gerais. Não vendo eu que os bombeiros civis de Minas Gerais tenham demonstrado um interesse agudo, eu entendi que não era uma vantagem bater de frente com o bombeiro militar do estado de São Paulo, do estado do Rio, por conta de lutar por uma categoria que, na verdade, não compareceu com o apoio que eu precisava. Embora o foco da nossa aula não seja isso que eu estou falando, mas eu prometi que falaria sobre isso na sexta aula, então vou deixar aqui uma justificativa
até porque eu pretendo sim voltar a falar sobre esse momento oportuno, mas provavelmente vai ser através de vídeos gravados, não vai ser ao vivo. Eu estarei aberto, a partir de hoje estarei aberto a ouvir todos vocês, bombeiros civis de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, principalmente de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que podem me chamar pelo contato privado, podem vir me visitar pessoalmente, podem mandar e-mail, podem me chamar no WhatsApp e vamos conversando para eu entender quais são as demandas. E vou gravar aulas específicas e postar no canal aulas específicas para tratar esses assuntos. Mas, de qualquer forma, quero deixar aqui uma visão acerca disso. Eu posso dizer para vocês que acompanhando bem de perto a evolução do bombeiro civil em Minas Gerais, nos últimos 5 anos, intensamente, eu posso dizer a vocês que no estado de Minas Gerais, nós não temos bombeiro profissional civil de acordo com a lei federal. Nós temos uma lei federal, que todos vocês conhecem, que é uma lei federal de 2009, portanto, ela já ultrapassa aí mais de 15 anos, e que faz oficialmente organizar no Brasil ou dar registro, né? Dar oficialidade a isso, oficializar que o bombeiro profissional civil, que há muitos anos já vem batalhando no mercado, a partir da lei federal em 2009, ele passou a ser considerado como algo legal. E isso foi dividido em 3 categorias de bombeiro: o bombeiro profissional civil combatente, o bombeiro profissional líder e o bombeiro profissional mestre. O bombeiro combatente é aquele que é formado em curso básico, ele vai ali para o plantão das empresas, ele vai para a prevenção, ele vai para o combate indireto ao fogo, através da prevenção ele vai trabalhando. O bombeiro líder, aquele que trabalha na chefia de grupos de bombeiros, de base de bombeiros, com 10, 15, 20 bombeiros. Ele não é um coordenador, ele é um chefe. O bombeiro mestre é aquele sim que coordena um departamento de segurança contra incêndio, e é aquele que trabalha na educação, na formação, principalmente em escola técnica e no ensino superior. E com isso, uma vez que nós somos Brasil, eu entendo que uma lei federal, para fazer existir uma profissão em nível nacional, ela deve existir no estado de Minas Gerais, no mesmo nível em que existe no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco e no estado da Bahia. Aí quando vamos ao Rio de Janeiro, a gente percebe que o Rio de Janeiro também não se enquadra muito para de podermos dizer que existe um bombeiro profissional civil de fato no Rio de Janeiro, assim como não tem em Minas Gerais. Mas eu vou ficar aqui com o meu foco no bombeiro de Minas Gerais de forma branda. Não vou bater como eu gostaria, não vou degradar como eu gostaria, simplesmente, como eu disse, por falta de apoio dos bombeiros civis de Minas Gerais, que não demonstraram aqui nas nossas lives um comparecimento que nos desse respaldo para isso. Então eu entendo que os poucos que vieram é uma minoria que não vai dar muita repercussão, portanto é malhar em ferro frio. Talvez eu repense isso futuramente, quem sabe. E aí eu venho aqui, então, para bater mesmo de luva de boxe e enfrentar os bombeiros militares, seja de Minas Gerais ou seja do Rio de Janeiro, até porque eu não faria isso como o professor Carlos Braço Forte. Eu faria isso como um representante de classe. Porque eu sou o presidente, prestem bem atenção nisso, eu sou o presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Então eu represento uma categoria, juridicamente, uma categoria que tem personalidade jurídica. Nós temos um órgão de classe, portanto, quando eu vier a falar contra alguma mazela em relação ao bombeiro profissional civil em qualquer lugar do Brasil, eu vou estar falando em nome deles como presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Se você não faz parte da nossa entidade, venha fazer parte, tenha sua carteirinha, seja membro. Já somos milhares
em todo o Brasil. Nós somos milhares em todo o Brasil. A nossa associação ela é grande, ela é forte, são milhares de bombeiros civis e instrutores associados em todo o Brasil. Então eu falo em nome de uma multidão, eu não falo em meu nome nem de alguns. E mesmo falando alguma coisa que defenda os bombeiros civis de Minas Gerais, mesmo que sejam meia dúzia que estão me dando apoio, o nosso número de bombeiros civis associados em Minas Gerais, ele também é extraordinário. Eu acredito que hoje quase 100% dos bombeiros civis de Minas Gerais sejam membros da nossa associação. Membros filiados da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Então nós somos uma entidade que pode brigar, uma entidade que pode falar, uma entidade que pode cobrar. Eu tenho um direito legal, um direito garantido pela Constituição Federal Brasileira, como um representante de uma instituição de classe. Eu posso ligar para o Bombeiro Militar de Minas Gerais, de qualquer estado, e pedir uma reunião com o comando. E vão ter que me receber. Eu posso fazer isso com sindicatos, eu posso fazer isso com outras associações, eu posso fazer isso com bombeiros militares de qualquer lugar do Brasil e vou ser recebido como um representante de classe. Então que fique bem claro isso, porque eu não sou um especulador, não sou um aventureiro, eu sou uma pessoa com formação em nível superior, com graduação, pós-graduação, especializações, e não sou professor por causa de curso. Eu sou professor da educação profissional simplesmente por formação em nível superior. Eu tenho o título de especialista em docência em várias áreas e pronto, e acabou. Além de ter minha graduação como gestor de segurança pública, especialista em segurança privada, também especialista em defesa civil, então isso quer dizer que eu entendo daquilo que eu falo, além dos mais de 30 anos trabalhando conjuntamente com os bombeiros civis no estado de São Paulo e várias regiões do Brasil. Então eu estou aproveitando aí para passar para vocês que já vêm me acompanhando aqui desde lives anteriores, até porque eu acredito que nós estamos já há mais de 40 lives em 4 meses. Eu acredito que estamos indo para 46 lives. Eu acho que é isso. Estamos indo para 46 lives com a live de hoje. Então não é pouca coisa, não. Foram lives de 1 hora, quase 2 horas, não é pouca coisa, não. E por que eu digo para vocês que no estado de Minas Gerais não tem bombeiro profissional civil? Porque no estado de Minas Gerais, o bombeiro militar do estado de Minas Gerais não cumpre a lei federal. Ele não quer cumprir a lei federal. Ele simplesmente não considera o bombeiro profissional civil lá, como o bombeiro profissional civil é considerado em muitos outros estados do Brasil, do ponto de vista legal, desrespeitando diretamente a Constituição Federal Brasileira. Porque uma vez que o estado de Minas Gerais não é um país e o bombeiro militar do estado de Minas Gerais é uma autarquia daquele estado, mas a lei é federal, então eu vejo que os bombeiros militares, eles são sabotadores, sim. Eles são sabotadores de uma profissão muito importante. Bom, deixe-me apontar por que eles são sabotadores antes de entrarmos nos temas que fecharão nossa aula de hoje. Primeiro, o bombeiro militar de Minas Gerais, assim como os outros bombeiros militares, amparados na Constituição Federal Brasileira, eles têm o direito legal de atuar nos assuntos de prevenção e segurança contra incêndio. Portanto, nada mais justo, nada mais perfeito, nada mais legal e responsável do que os bombeiros militares de cada estado, inclusive de Minas Gerais, serem o principal órgão regulamentador ou fiscalizador da categoria. Mas o bombeiro militar do estado de Minas Gerais, ele não é o órgão regulamentador e fiscalizador da profissão do bombeiro profissional civil, porque o governo de Minas Gerais, através dos bombeiros militares de Minas Gerais, ou não quer, ou não deseja, ou não sabe como funciona. Porque uma vez que você pode abrir no estado de São Paulo um centro de formação de bombeiros profissionais civis regulamentados no Bombeiro Militar do estado de São Paulo, então fica bem claro que o Bombeiro Militar do estado de São Paulo está fazendo valer a lei federal. Se o Bombeiro Militar de Minas Gerais não regulamenta o bombeiro profissional civil, ele está desprezando uma lei federal
está desprezando uma profissão que já existe há mais de 30 anos, está desprezando um mercado de trabalho que está aberto a essas pessoas, está sabotando diretamente, praticamente dizendo, aqui em Minas Gerais não queremos bombeiro profissional civil. O bombeiro de Minas não quer, mas o Brasil quer. O governo federal quer, porque a lei federal ainda está lá. E a partir do momento que existe uma lei federal dizendo que uma profissão é válida, e essa profissão está amparada na CLT, essa profissão ela possui respaldo no Ministério do Trabalho para existir. Essa profissão tem que existir em Minas Gerais. Mas o bombeiro militar do estado de Minas Gerais não tem, ou não quer, ou não faz, ou não institui uma regulamentação para credenciamento de centros de formação profissional de bombeiros civis. Também não tem uma regulamentação para formação e credenciamento de instrutores para a formação do bombeiro profissional civil. Eles têm lá um sistema de credenciamento para centro de formação de brigadas. Brigadas em nível básico e brigadas em nível intermediário. Porque se formos falar em brigada em nível avançado, nós vamos ter que falar do bombeiro profissional civil. E uma vez que lá não tem a formação de bombeiro profissional civil, você então tem o brigadista auxiliar, ou seja, a pessoa se veste de bombeiro civil, mas ela não é um bombeiro civil. Ela veste um uniforme parecido com o uniforme de bombeiro profissional civil, mas ela não é. Por quê? Simplesmente porque na farda ou no uniforme está escrito brigadista auxiliar. É o máximo que você consegue numa formação no estado de Minas Gerais. Da mesma forma, o bombeiro militar do estado de Minas Gerais costuma, de tempos em tempos, criar um curso de formação de instrutores que não é cobrado, mas você precisa de concursar para ter direito a uma vaga. Qualquer pessoa que queira ser um instrutor de bombeiro concorre lá aproximadamente 100 vagas, aí 2, 3 mil pessoas concorrem, e muitas vezes aqueles que já trabalham nessa área, que defendem o pão de cada dia há mais de 30 anos ou há mais de 20 anos, ganhando dinheiro, fazendo formação de bombeiro, vivendo disso, eles têm que prestar esse concurso para receber um curso meia boca, de menos de 200 horas, que não é um curso de formação de instrutores. Porque tem menos hora do que o curso de formação de bombeiro civil básico, está abaixo da NBR 14.608, se eu me lembro bem. Mas aí vocês que estão aqui comigo, digita aí para mim. O Marco Antônio aí colaborou aí, olha. A lei federal é a 11.901 de 2009. Me ajuda a lembrar aí qual é a NBR. Acho que é 14.608. Que hoje eu passei o dia estudando tantas leis, mas digita aí para mim, me ajuda aí vocês que estão no chat. Acho que é a 14.608 de 2007. Ou seja, mas nós temos uma outra NBR também, quem lembra aí o número dela, digita aí, que é uma NBR mais recente, em que ela amplia a formação de bombeiro. Mas, de qualquer forma, você formar em Minas Gerais um instrutor que tem uma carga horária e um conteúdo programático menor do que uma NR básica, porque menor que uma NBR básica, porque uma NBR, ela pode não ser uma lei, ela pode ter um peso de lei em alguns casos, eu entendo, mas ela é um padrão de qualidade em nível nacional, ou seja, um instrutor formado em Minas Gerais, pelos bombeiros militares de Minas Gerais, não pode ter a petulância de se denominar instrutor de formação de bombeiros, porque não é. Instrutor de formação de bombeiros, olha, tem em Pernambuco, tem na Bahia, tem em São Paulo, mas em Minas Gerais não tem. Eu sinto muito, não tem. É claro que eu estou falando daqueles que se formam no estado de Minas Gerais. Mas quando o bombeiro civil se forma aqui em São Paulo e vai trabalhar em Minas Gerais, lá ele recebe uma patente diferente, né? Lá ele recebe uma declaração do bombeiro militar de Minas Gerais de que ele é um brigadista pleno. É um brigadista pleno.
mas ainda não foi chamado de bombeiro profissional civil. Você é bombeiro profissional civil no estado de São Paulo, quando chega lá em Minas Gerais, você é chamado de brigadista pleno, ou seja, lá você não é bombeiro profissional civil. Lá, a Lei Federal 11.901 de 2009 não vale. E lá, aqui o CIAT Security colocou aqui, olha, a BNT NBR 16.877. Tá, tem mais aí, tem mais referências em NBR, vocês vão colocando aí, eu vou lendo aqui. Então você tem um certificado de bombeiro profissional civil no estado de São Paulo, quando chega lá, você não é um brigadista básico, você não é um brigadista auxiliar, mas você é reduzido a brigadista de qualquer forma, mesmo que você seja um brigadista pleno, porque lá a lei federal não existe, porque o bombeiro militar de Minas Gerais ele está contra a lei. Uma vez que alguém está contra a lei, ele é um criminoso. E uma vez que se é um criminoso, função de um criminoso é roubar, é matar, é destruir e sabotar, além de outras coisas a mais. O que é que está acontecendo, então, com aquele trabalhador em Minas Gerais que deveria, de fato, ser um bombeiro profissional civil, com reconhecimento de nível nacional, está sendo roubado, destruído, está matando, está sendo sabotado. Quem está fazendo isso tudo? O bombeiro militar de Minas Gerais, que simplesmente não coloca em prática uma lei federal como deveria colocar. Estou falando como presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. E a mesma coisa ocorre com o instrutor. Você é um instrutor em Minas Gerais com menos carga horária do que tem um curso básico da antiga NBR 14.608 de 2007. Ou seja, se ele vem para São Paulo, como já muitas vezes, já vieram muitos aqui para Braço Forte para fazer o curso, nós temos a escola na região de Bauru, com um dormitório, com um centro de formação completo, com alimentação, eles vêm mesmo, eles vêm de Minas Gerais. Eles não querem fazer aquele curso meia boca que os bombeiros militares de Minas Gerais ajudaram a construir. Eles querem fazer algo que seja compatível com a lei federal, com a NBR, com a profissão que eles escolheram. Eles vêm para cá. Eles fazem a formação, recebem aqui o certificado de bombeiro profissional civil formado no estado de São Paulo, são credenciados aqui no bombeiro profissional, credenciados no bombeiro militar do estado de São Paulo, e chegam lá em Minas Gerais com a certificação dizendo que, de acordo com uma lei federal, eles são profissionais capacitados tecnicamente, oficialmente, na educação profissional brasileira. Mas lá em Minas Gerais, como o bombeiro militar não é Brasil, e lá a lei federal não serve, eles, então, pegam o documento dele, onde ele prova que tem um conhecimento mais avançado, mas ele não recebe. É por esse conhecimento o devido reconhecimento. Ele recebe uma posição melhor, que é você é um brigadista pleno, ou seja, brigadista básico faz quase nada. Brigadista auxiliar é aquilo que eles querem que tenha lá o tempo todo. E o brigadista, então, pleno é aquele que pode trabalhar em tudo quanto é lugar. E quando vai assinar a carteira de trabalho dessas pessoas, você vai assinar como brigadista auxiliar? Você vai assinar como brigadista pleno? Porque quando a lei federal foi instituída, essa lei federal 11.901, foi para que as pessoas tivessem carteira assinada, tivessem fundo de garantia, porque o bombeiro civil sempre trabalhou, ele sempre teve emprego. Emprego em indústria, emprego em condomínio, emprego em centros empresariais, ele sempre teve. O que faltava para ele era ter carteira de trabalho assinada do jeito certo. Porque, olha, eu vi carteiras de trabalho em São Paulo que a pessoa era bombeiro civil numa indústria, mas na carteira de trabalho estava como empilhadeirista, tratorista, manutenção, agente de manutenção. Já vi carteira de bombeiro que a pessoa estava lá 5, 6 anos exercendo a função de bombeiro e a carteira assinada como porteiro. Com a lei federal, aí a carteira de trabalho vai ser assinada. Se o bombeiro militar de Minas Gerais não sabe disso, eu estou falando agora. A lei federal foi para garantir que o emprego da pessoa fosse validado. Validado de acordo com a CLT, e que ele tivesse outras garantias também, como o seguro que hoje tem. Aí em Minas Gerais você vai assinar uma carteira de trabalho de um bombeiro civil como? Ele está no condomínio, ele está na indústria, ele está no centro empresarial, você vai assinar como? Como brigadista auxiliar?
como brigadista voluntário? Está no Código de Ocupações isso? Está no Código de Profissões isso? Porque se não está no Código de Ocupações, se não está no Código de Profissões, que o bombeiro brigadista, nem sei direito como eles colocam isso, porque não vai escrever bombeiro lá, vai escrever brigadista. Brigadista auxiliar, não está no Código das Ocupações do Brasil, não está no Código das Profissões. Como que você vai assinar uma carteira de trabalho de uma pessoa dessa? Como que ela vai trabalhar 12 por 36 e ganhar o salário de uma categoria, os benefícios de uma categoria, se ela nem consegue assinar a carteira de trabalho dela do jeito certo para reivindicar os direitos trabalhistas que ela tem e comparecer ao sindicato dos bombeiros para ser amparados como precisa. Então, olha, bombeiro civil, bombeiro profissional civil em Minas Gerais não tem. Não tem. Está bem? Instrutor de bombeiro profissional civil também no estado de Minas Gerais não tem. Agora, nós formamos, desde 2014, muitos que fizeram curso de formação de instrutor completa conosco. Saibam que para se formar instrutor no estado de São Paulo, você tem que ter 920 horas no mínimo de capacitação. Não se faz um instrutor com menos de 200 horas como se faz em Minas Gerais, assim como não se faz um bombeiro civil com menos de 200 horas. O padrão de qualidade cai. E esses instrutores, então, eles foram para Minas Gerais, se credenciaram em Minas Gerais como instrutores, até aí tudo bem, foram reconhecidos, as coisas foram feitas certinho. Só que eles são proibidos de ensinar tudo o que eles sabem. Porque eles não são autorizados a formar um bombeiro profissional civil em Minas Gerais. Eles são só autorizados a formarem brigadistas. Então, de qualquer forma, eles também foram reduzidos, foram sabotados, diretamente sabotados pelos bombeiros militares do estado de Minas Gerais, que eu espero que revejam isso, porque são milhares. Tem cidades que têm centenas de bombeiros civis, porque, para mim, eles são bombeiros civis. Mesmo que você tenha feito um curso básico, um curso intermediário, que você seja um brigadista básico, um brigadista auxiliar ou um brigadista pleno, para mim você é bombeiro profissional civil. Para a sociedade que você não é, principalmente para a sociedade de Minas Gerais e para o resto do Brasil, quando se coloca frente aos outros profissionais. Porque se um bombeiro civil de Minas Gerais sair de Belo Horizonte com o curso que ele faz em Minas Gerais, credenciado pelo bombeiro de Minas Gerais, quando ele chega em São Paulo ele não trabalha. E aqui ele não é nada. Ele é para mim, por causa do esforço que essa pessoa faz para conseguir alcançar o sonho dela, se empenha, gasta dinheiro. Então, para mim, ela é. Mas para o mercado de trabalho, ela não é. Vai para a Bahia, ela não é nada. Vai para o Mato Grosso, ela não é nada. Vai para o Rio de Janeiro, aí piora mais ainda. Aí que você não é nada mesmo. Já que o bombeiro civil no Rio de Janeiro, ele também passa por maus tratos. Eu chamo de maus tratos mesmo, porque você está maltratando um profissional. Você está maltratando um pai de família, você está maltratando um trabalhador. E é uma pessoa que, por procurar o curso de bombeiro, ela já combate o crime, sabia? Ela combate o crime. Quando você se torna um bombeiro profissional civil, você combate o crime. Primeiro porque o crime não conta com você. Você não vai se tornar um criminoso, você quer ser um bombeiro. Os seus filhos, as pessoas que você sustenta, elas são financeiramente amparadas, mas elas também têm um espelho de alto valor em casa. Olha, meu pai é bombeiro, meu tio é bombeiro, eu sigo o exemplo do meu tio, eu sigo o exemplo do meu pai. Isso melhora a sociedade. Então o bombeiro civil combate crime, mas o bombeiro de Minas Gerais é um criminoso. Ele comete crime contra a Constituição Federal, ele comete crime contra as leis trabalhistas. Eu estou falando como presidente da Associação Profissional dos Bombeiros Civis do Brasil. Eu nem posso falar muito, porque dependendo do que eu falo aqui, meu vídeo até pode ser tirado do ar por causa de diretrizes, né, do próprio YouTube. Mas quem já ouviu, quem já está aqui ouvindo, que fica registrado. Se vocês quiserem, baixem o vídeo, gravem o vídeo, porque se ele vier a sair do ar por causa do que eu estou falando aqui, ele ainda não ficará invisível. Ele não ficará invisível, porque ele vai se propagar através de outros meios e pronto, e acabou. Então, o que nós devemos nos preocupar sempre se essa enfermidade que existe no sistema administrativo dos bombeiros daquele estado se propagarem para os estados vizinhos,
não vai ser diferente no estado de São Paulo, não vai ser diferente no estado do Rio, não vai ser diferente no estado do Mato Grosso, não vai ser diferente em outros lugares, porque quando uma doença se propaga, quando um vírus se propaga, ele vai atingindo cada vez mais massas. E por isso os efeitos são terríveis, são catastróficos. Portanto, o que eu recomendo ao bombeiro militar de Minas Gerais que faça para mudar esse quadro? Porque quando o bombeiro militar de Minas começou o sistema de regulamentação, a situação era pequenininha, era pouquinha, era coisa sem muita importância, era ali meia dúzia de gato pingado querendo ser bombeiro, não era coisa muito importante. Mas se passar alguns anos, isso tornou-se algo de uma grande proporção. Estamos falando de uma categoria profissional no estado de Minas Gerais que está sendo tratada como os bombeiros civis dos outros estados de 30, 40 anos atrás. Essa que é a verdade. E essa que é a verdade. Nós estamos no ano de 2025. O bombeiro militar em vários estados ampara muito bem o bombeiro civil. Existem alguns estados que o bombeiro militar não tem mesmo interesse em participar nessa situação, mas não impede, não tira apoio, não faz sabotagem, permite a profissão se desenvolver como qualquer profissão deve se desenvolver. Mas a coisa cresceu, o bombeiro militar de Minas Gerais. Senhores do comando do Estado-Maior do Bombeiro Militar de Minas Gerais, gentilmente e educadamente eu quero pedir a vocês, observem que já passaram alguns anos e que essa categoria em Minas Gerais cresceu, expandiu, não é mais um gato pingado. É possível consertar essa atrapalhada toda dos últimos anos, porque são profissionais, eu repito, porque são profissionais e são profissionais em sofrimento. Vamos acabar com o sofrimento do bombeiro civil no estado de Minas Gerais e para isso, gentilmente, elegantemente, educadamente, respeitosamente, eu peço ao Comando Geral dos Bombeiros Militares do estado de Minas Gerais, repensem a causa bombeiro civil no estado de Minas Gerais, observem a lei federal que dá respaldo para a existência dessa profissão, que é a Lei Federal 11.901 de 2009. Ela ainda está em vigor, ela ainda é válida e precisa se tornar reconhecida no estado de Minas Gerais. Bom, estamos aqui com mais participantes. Eu espero que a minha fala tenha sido útil para todos. Deixe aqui tomar minha água. E vamos à nossa aula de encerramento. Mas eu ainda vou produzir um vídeo aí nos próximos dias, porque tem uma lei, uma portaria, não é uma lei que chegou recentemente aqui no estado de São Paulo, que tem a ver com o bombeiro civil, e eu pretendo fazer um comentário bem amplo dessa lei, mas eu vou gravar, não vai ser ao vivo não. Então, olha, se inscrevam no canal, porque vocês não vão perder as próximas postagens, seja de vídeo gravado ou seja de live. Se inscreva no canal, curta o vídeo, fique inscrito no canal. Inclusive aqui, olha, na parte de baixo do vídeo, tá? Aqui na parte de baixo do vídeo, eu deixei o link para o nosso grupo da Semana do Especialista em Prevenção e Segurança contra Incêndio e Pânico. Entre no grupo, fique no grupo, porque quem está no grupo leva vantagens. Quem está no grupo sempre tem vantagens. E são várias as vantagens, viu? São várias. Portanto, não fique fora do grupo. Porque quando eu fizer ali alguma postagem, eu estou postando algo que é importante para a categoria. Quem sai desses grupos, que nós chamamos de nossa lista VIP, deixa de receber muitos benefícios. Deixa de participar em muita coisa importante. Coisas importantes para a sua profissão e para o seu crescimento profissional. Estar em nossos grupos é fazer parte da minha lista VIP. E você consegue muitos benefícios com isso.
Quem já pegou benefício sabe como é importante estar ali no nosso grupo. Então, aqui embaixo tem o link para o nosso grupo de WhatsApp. Está bem? E vem aí muitas novidades e, por gentileza, não percam nenhuma novidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Por falar em se inscrever, ainda tem algumas vagas para o nosso curso online de especialidade em engenharia e prevenção de segurança contra incêndio e pânico. E olha que esta semana eu coloquei mais conteúdo. Então, quem fez o curso da outra vez, se fizer de novo, vai ter mais conteúdo dessa vez, tem bastante novidade e vai entrar mais novidades. O curso ele aumentou em conteúdo programático, aumentou em carga horária, mas permanece o mesmo preço da oferta, apenas R$ 135,00. Você me chama no privado, que é o telefone que eu coloco aí no final do vídeo, que é o telefone que está aqui também na descrição, e garanta a sua vaga, porque ainda dá tempo de você ter uma certificação tão importante quanto essa, que é a certificação de especialista em engenharia, especialidade em engenharia de prevenção de segurança contra incêndio e pânico, por um valor único de R$ 135,00. Você vai ter conteúdo, você vai ter material didático, você vai ter vídeo, você vai ter acervo técnico, vai ter uma certificação frente e verso assinada com RT, com tudo que você precisa. Ainda vai ter uma carteirinha dessa especialidade, que é a carteirinha em que você vai usar para se apresentar por aí, que é a carteirinha de especialidade em engenharia de prevenção de segurança contra incêndio e pânico. Vai dar valor à sua profissão, vai dar valor ao seu trabalho como consultor e vai poder assinar um certificado de uma forma mais coerente. Então, é esse aí o recado. A temática que nós temos hoje, ela não é uma temática muito profunda, ela é a temática final. É a temática final. Porque nessa parte final aqui da Semana do Especialista, nós ainda vamos falar sobre conteúdos que são parceiros na prevenção de segurança contra incêndio e pânico, porque esses parceiros da segurança do trabalho, que através da prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações, eles garantem para nós uma segurança muito importante, que ela alcança dois grandes clientes, né? Porque, de um lado, você tem o cliente, que é a prevenção de segurança contra incêndio e pânico, porque é junto. Prevenção de segurança contra incêndio e pânico são juntos. E, do outro lado, você garante a saúde do trabalhador com esse cliente, que é a segurança e saúde do trabalhador no local de trabalho. Quando você garante a segurança do trabalhador, você também está garantindo o controle de vários riscos que acabam causando incêndios e, com isso, também o pânico. Por isso, nós vamos falar um pouquinho disso para fechar a nossa semana, porque, como se trata de uma semana de especialista e o assunto é engenharia, não podemos deixar de fora esses conteúdos. Então, é sobre isso que vamos falar agora um pouco para fecharmos a nossa semana do especialista. E quem está gostando até aqui do que foi falado, diga eu, de 0 a 10, você acha que o que eu falei aqui até esse momento sobre as questões dos bombeiros civis em nível nacional e especificamente em Minas Gerais, de 0 a 10, dá sua nota aí. Isso que eu falei vale 0, isso que eu falei vale 1, vale 8, vale 10. Eu quero ver agora o seu ponto de vista acerca disso. Anota aí, por gentileza, que eu vou ver. Aí, boa noite a Sueli Reis também, que chegou aí, a Ciat Security, estão chegando mais aí. Aqueles que estão participando ao vivo, participem no chat. Aqueles que vão assistir gravados, façam comentários lá no comentário, se você gostou do curso, se você gostou da aula, se você gostou da palestra, do conteúdo, você vai lá e coloca no comentário que essa participação está valendo. Não está valendo responder minhas perguntas que eu estou fazendo aqui, que vocês ao vivo respondem no chat,
não está valendo hoje responder as perguntas lá no comentário. Lá no comentário eu quero que vocês digam o que vocês acham do que foi ensinado hoje. Então você está assistindo gravado, vai lá e faz um comentário. Continua assistindo gravado, vai lá, aumenta seu comentário. Está sendo bom para você? Comente como isso está sendo bom, como isso está sendo útil para você. Então, olha, quando nós pensamos em prevenção e controle de riscos, nós temos que pensar que isso surge a partir do que nós fazemos desse controle em máquinas, em equipamentos e instalações. São três tratamentos. Vamos lá. Anote aí. Você controla o risco em máquinas, número 1. Você controla em equipamentos, você controla em instalações. Quais são os 3 objetos do controle de risco? Coloca aí, por gentileza, agora no chat. Quais são os 3 objetos do controle de risco? Anotem no chat. 1. Você controla o risco em máquinas. 2. Você controla o risco em equipamentos. 3. Você controla o risco em instalações. Digita aí esses 3 objetos do risco. Lembrando que máquinas e equipamentos são diferentes. Quando eu falo em máquina, eu falo em uma máquina industrial. Quando eu falo em equipamentos, eu estou falando de EPI e de outros equipamentos que são projetados para garantir a segurança, como dispositivos que desligam as máquinas em caso de emergência onde o trabalhador esteja em risco iminente. Bom, estão anotando aí, isso é ótimo, é uma excelente participação que vocês fazem aí. Vocês são grandes profissionais, eu estou aqui tendo estou tendo ótimos colaboradores aqui. O que é um risco? Quem sabe o que é um risco? Define aí para mim, digita aí no chat o que é um risco. Eu quero a participação de vocês aqui comigo. O que é um risco? Vamos lá. O que é um risco? Bom, um risco é qualquer ameaça. Digo, qualquer ameaça. Ameaça que podemos perceber, qualquer situação que poderia causar um dano para as pessoas. E isso, para ser controlado, nós precisamos prevenir esses riscos e prevenir acidentes e prevenir até mesmo algumas doenças, porque a falta de boa saúde no trabalhador também faz com que ele sofra um acidente com um equipamento, com uma máquina. E por isso devemos considerar essa prevenção dos riscos, não só na área de acidentes, como também na área da saúde. Por isso entra aí o pessoal do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho, o pessoal da medicina do trabalho que está ali nas empresas para garantir que o trabalhador esteja em condições de lidar com o risco de forma segura. É uma das maneiras de evitarmos os riscos e acidentes no ambiente de trabalho, quando relacionado a máquinas, equipamentos e instalações, seríamos fazer uso da manutenção. Isso, manutenção. Você sabe que a manutenção é primordial para que um equipamento, uma máquina esteja funcionando corretamente. E quando há uma falha mecânica, você pode ter um transtorno por consequência dessa falha. E esse transtorno, quando não é a destruição de um patrimônio, ele é a lesão temporária ou permanente de um trabalhador. Então, manutenção, tudo precisa de manutenção. Um ferro de passar precisa de manutenção, um ventilador precisa de manutenção, um carro precisa de manutenção, qualquer máquina pequena, média ou grande precisa de manutenção para que ela continue funcionando corretamente ali como um reloginho e fique funcionando durante muitos anos. E quando se trata de máquinas no chão de fábrica, ou quando se trata da construção civil, quando se trata da indústria metalúrgica, você tem que pensar que a manutenção é o principal motivo de existir boas consequências em relação à segurança e saúde do trabalhador, isso não só no Brasil, mas como em todo país evoluído, e em todo país evoluído, onde haja tecnologia, onde haja modernidade, tem essa preocupação.
Então você pensa em engenharia agora de prevenção e segurança contra incêndio em parceria com a engenharia de segurança do trabalho para que você entenda isso. Dessa maneira, pensando assim, dessa maneira, nós precisamos verificar algumas estratégias de gerenciamento e manutenção, bem como sua organização, planejamento e controle. Por quê? Porque nós visamos que o primeiro passo é definir manutenção e elaborar um manual de organização da mesma. Ou seja, você não pode pensar em manutenção por achismo, você tem que ter um manual para seguir e organizar essa manutenção. Deixa-me dar uma olhada aqui no chat. Marco Antônio diz o seguinte: uma questão muito pertinente, embora às vezes necessária, é a questão de 2 turnos de trabalho diário, o que pode levar à exaustão e, consequentemente, um risco de acidente. Sim, meu amigo Marco, mas sabe o que acontece? Algumas vezes o empregador é responsável, mas outras vezes o próprio trabalhador. Por quê? Um trabalhador que trabalha 12 por 36, ele deveria descansar 36 horas, mas ele arruma outro emprego, ele arruma outra atividade. Quando ele volta para o trabalho dele, para o posto oficial, ele já vem carregando uma carga de cansaço de outras atividades remuneradas que ele fez no intervalo. Portanto, mesmo que o trabalhador seja consciente, mesmo que o empregador seja consciente, que existam as normas, que existem todos os padrões, toda a organização, será que o trabalhador realmente volta descansado para o próximo turno? Então, Marco, nós devemos pensar que o trabalhador que trabalha em 2 empregos e ainda faz alguns trabalhos em casa, porque casa da gente dá trabalho também. Tem o trabalho que a mulher faz, né? A mulher está lá no chão de fábrica, depois volta para um outro turno em casa. Mas em casa tem muita manutenção para se fazer também. O marido acaba trabalhando muito, o homem trabalha muito também. E esses são fatores importantes para a gente considerar, meus queridos, porque trabalhador que vai cansado para casa e volta cansado, ou volta estressado por causa de outras atividades remuneradas ou não, ele vai sofrer acidente sim. Ele vai sofrer. Quais são esses riscos que precisam ser tratados? Aí eu quero que vocês, então, façam essa anotação. Olha, riscos mecânicos, riscos elétricos. Eles vão ocorrer na construção civil, eles vão ocorrer em caldeiras e vasos de pressão. Então, nós estamos falando de alguns ambientes de trabalho, tanto da construção civil, quanto da metalúrgica, quanto da fábrica. Uma ANR que nos ajuda muito nessa questão é a ANR10, que é a segurança em instalações e serviço em eletricidade. A ANR11, que trata sobre transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, ela soma com a ANR11. Mas nós temos também a ANR12, que é a respeito de máquinas e equipamentos. Nós temos a ANR13, que é caldeiras e vasos de pressão. E ainda temos a ANR14, que são os fornos. Então anotem aí. Para você ter um bom tratamento dos riscos mecânicos e elétricos na construção civil, onde existem caldeiras e onde existe vaso de pressão, você precisa reunir a ANR10 com a ANR11, com a NR12, com a 13 e com a 14. São 5 NRs que você precisa ter em mãos para colocar em prática aí o controle de risco da melhor forma possível. E é da melhor forma possível que nós sempre queremos fazer as coisas, principalmente se tratando de saúde do trabalhador. É da melhor forma possível que temos que fazer. Claro que a responsabilidade do engenheiro de segurança do trabalho e do técnico de segurança do trabalho, ela é muito importante, mas a partir do momento que ela está baseada em conhecimento. Nós não podemos ter um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, meia boca. Se você teve uma formação que não é adequada, você acha que seu conhecimento não é suficiente, você precisa completar esses conhecimentos com especializações. Você precisa. Nós temos aqui totalmente online
o curso de preparação para atividade técnico de segurança do trabalho. Esse curso pode fazer quem já é formado técnico de segurança do trabalho, quem está estudando segurança do trabalho e também aqueles que vão fazer exame por competência para receber o diploma de técnico de segurança do trabalho. Eu elaborei o conteúdo programático do curso de preparação de técnico em segurança do trabalho, justamente baseado na realidade do mercado de trabalho e na realidade das atribuições, principalmente aqui na nossa área da engenharia de prevenção de segurança contra incêndio e pânico, de mãos dadas com a segurança do trabalho. Então, se você é técnico em segurança do trabalho e quer ser um grande técnico em segurança do trabalho, apresentar para a sua empresa um cabedal de conhecimentos, um know-how, uma credibilidade, um valor agregado extraordinário, me chame no privado e entre para esse programa. É totalmente online, você vai gostar, com certeza você vai gostar. Não perca essa oportunidade. É só me chamar no privado. Então, nós estamos tratando esses assuntos aí. Né? Estamos tratando esses assuntos, vocês já fizeram aí essas anotações então das NRs que eu falei. Vou repetir aqui. NR10, NR11, NR12, NR13 e NR14. São 5 NRs que não pode faltar, o seu conhecimento tem que ser profundo nessas 5 NRs aí. Tá? Não tem conhecimento profundo? Fale comigo, me chame no privado que eu vou resolver isso para você. Hoje em dia, meus queridos, fica difícil ter uma boa manutenção. Hoje em dia fica difícil ter uma boa manutenção. Por que fica difícil? Porque sem dispor de informações acuradas e atualizadas sobre cadastro de equipamentos, histórico de ocorrências, programação e planejamento de atividades, utilização de mão de obra, cronograma de paradas, emissão de ordens de serviço e controle de estoque, que auxiliem muita programação, a execução e controle da função manutenção. Tá? Essa fala não é minha, isso é de um teórico muito importante chamado Campos Bell-Hoth, ou Campos Bell-Hoth, depende como se lê aí o nome dele, de uma publicação de 1994, conjuntamente com Branco Filho em 2008. Esses teóricos deixaram isso bem claro, essa foi a minha fala. Minha fala foi 100% baseada nesse texto deles em publicação. Já Mishawaka e Olmedo, em publicação de 1993, página 14, define a manutenção como um conjunto de atividades e recursos aplicados aos sistemas ou equipamentos, visando garantir a consecução de sua função dentro de parâmetros de disponibilidade, de qualidade, de prazos, de custos e vida útil adequada. E a coisa vai ficando muito séria, essa que é a verdade, o tempo todo vai ficando cada vez mais sério. Nós temos a ABNT, 1971, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define manutenção como sendo o conjunto de todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado, de modo a poder permanecer de acordo com uma condição específica. Essa associação também define defeito como sendo uma ocorrência no equipamento que não impede seu funcionamento. Todavia, podem, a curto ou longo prazo, acarretar sua disponibilidade, e as falhas são definidas como ocorrências que impedem o funcionamento de equipamentos. Está aí ficando cada vez mais claro para vocês que existe um embasamento para que se haja o controle de risco. Nós estamos falando aqui de 2 engenharias associadas, hein? E agora a Engenharia de Prevenção e Segurança contra Incêndio empresta da Engenharia de Segurança do Trabalho o maior cabedal de conhecimentos possíveis para realizar isso. Como podem se classificar manuais de forma básica? Bom, você pode classificar em manual de treinamento, anote aí, manual de procedimentos, manual de políticas, manual técnico, manual organizacional.
Se você tem posse desses 5 manuais bem elaborados, bem organizados, você vai conseguir excelentes resultados no que diz respeito ao controle de risco, seja no chão de fábrica, ou seja na construção civil, seja envolvendo caldeiras ou envolvendo fornos, e você vai ter isso tranquilamente. O que esses manuais eles apresentam de vantagens? Eles eliminam duplicação de esforços, eliminam eventuais sobreposições de responsabilidades na organização, reduzem o trabalho de papel e formulários, estabelecem mecanismos padronizados de controle para o gerenciamento e redução de custos de treinamento e retreinamento. E temos algumas vantagens indiretas também, como o aumento e a melhoria da organização da manutenção, a obtenção de uma base para avaliação da manutenção e estabelecimento de referência para orientar o gerenciamento e o pessoal da manutenção, e serve também como base para uma melhor interação entre executantes e gerenciamento, da qual usualmente resulta maior satisfação para todos. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga aí para mim. Estou entendendo. Quem está entendendo, diga aí, eu estou entendendo. Vamos lá. Boa noite, Júlio César. Sempre bom ter cada um de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que o Elisvan comentou que hoje está de folga, 12h36, né? Tá bom, aproveite a folga aí para estudar. Júlio César está colaborando aqui, ó. Essa semana tivemos um acidente na Ultragás, onde faleceu 2 colaboradores. Lamentável. Aparentemente, falta de manutenção na linha de abastecimento dos cilindros. Olha aí. Temos aí uma realidade afetando o trabalhador. Tem como a gente conviver com isso? Não tem, mas como que a gente melhora isso? Colocando em prática conhecimentos. Se vocês estão adquirindo conhecimentos, então coloquem em prática de alguma forma esses conhecimentos. Melhorem as aulas, vocês que são instrutores, melhorem as aulas. Vocês que são palestrantes, desenvolvam temas relacionados. Vocês que são educadores sociais, trabalham aí com crianças e também atuam na inclusão social, vocês têm o poder do conhecimento associados ao poder da fala e colocando isso tudo em ação, usando de inteligência e de muito boa vontade, vocês farão grande sucesso. Cia de Security está entendendo, Jorge Tatu está entendendo, Cláudia Valéria também está entendendo, Júlio César está entendendo, que bom que todos vocês estejam entendendo. E que tal vocês irem agora lá no comentário e fazer um comentário sobre o que vocês estão achando dessa aula. Dá uma nota lá de 0 a 10 sobre a aula. Vai lá, vai no comentário, porque quando eu for emitir o certificado de vocês, eu vou querer ver isso também. Vamos lá, quero saber como está o aproveitamento de vocês. Vamos lá, vamos nos ajudar. Vamos lá, turma, vamos lá. Vamos lá, desde a primeira aula da Semana do Especialista, nós estamos no tema 01. Tá? Nós não saímos do tema 01, por isso que continua sendo tudo relacionado à engenharia e prevenção de segurança contra incêndio e pânico, agora pegando um pouco emprestado da engenharia de segurança do trabalho, porque faz parte mesmo. O que deve ter no manual de organização da manutenção, né? Bom, vocês não vão elaborar os manuais, mas eu vou dar aqui um descritivo de como deveria ser, pelo menos, o manual da manutenção. Ele é formado de um prefácio, ele tem uma apresentação, como qualquer obra, apresentação é importante, promove uma primeira interação na empresa. Ele tem os seus objetivos, que descreve a que veio, o que se deseja do manual. Ele vai falar sobre a organização, descreve como a manutenção deverá estar organizada para atender às necessidades do cliente. Ele vai ter um capítulo sobre as responsabilidades, ele vai ter um capítulo sobre documentação, ele vai ter um capítulo sobre as estratégias e programas de gerenciamento, ele vai ter um capítulo sobre métodos de avaliação de manutenção, um capítulo sobre políticas de sobressalentes, ele vai ter um capítulo sobre interface com outras divisões, aí vai também o capítulo relatório de atividades, capítulo interação de manutenção com ou nos programas de segurança, saúde e meio ambiente.
que é o SMAS, né? SMAS. Vai conter ali programas de treinamento, vai conter programas de melhoria de método de trabalho, vai ter programas de contingência e emergência. Então nós estamos falando só de um manual, que é o manual de organização da manutenção. Aí vocês sabem que existem outros manuais também, e eles seguirão esses modelos com a máxima qualidade possível. E a prevenção e controle em máquinas, equipamentos, instalações, questões mecânicas também, né? Porque envolve motores, envolve bombas, veículos industriais, equipamentos de guindar e transportar, ferramentas manuais, as motorizadas, as pneumáticas. Veja aí que envolve muita coisa quando a gente fala de máquinas e equipamentos e instalações, né? Uma ferramentaria muito grande, elétrica, eletromecânica, pneumática. E como princípios básicos para a redução do risco de acidentes e equipamentos mecânicos, repito, como princípios básicos para a redução dos riscos de acidentes em equipamentos mecânicos, são os seguintes. Os princípios básicos são os seguintes. A. Identificação do risco. B. Eliminação ou redução dos riscos através de projetos específicos. E C. Uso de proteção de segurança. E D. Uso de práticas de segurança de operação. É isso que nós devemos considerar para que dê tudo certo. E é como eu disse para vocês, nós queremos que dê tudo certo. Nosso maior objetivo é que dê tudo certo. Lembrando que nós estamos falando sobre engenharia e segurança contra incêndio e pânico, né? Não se esqueçam disso. Hoje estamos avançando um pouquinho mais no tempo, já estou chegando aí para o final, para encerrarmos a última aula da semana do especialista em prevenção e segurança contra incêndio e pânico, a aula de número 6. Por gentileza, curtam essa aula, compartilhem essa aula, se inscrevam no canal, façam com que essa aula chegue ao maior número de pessoas. Copie ali o link da aula, poste nos grupos de WhatsApp. Faça isso agora. Já clica em compartilhar, copie o link e mande para todos os grupos de WhatsApp e fala lá, olha, essa aula é boa, essa aula é útil, essa aula está ajudando. Faz lá um comentário que isso ajuda o pessoal a assistir a aula e vai melhorar para todos. Com certeza melhora para todos. Bom, para chegar aqui ao final, então, deve-se tomar as seguintes precauções com o uso dos motores de combustão interna, que nada mais são do que regras de segurança. A título de exemplo para vocês, aí apenas algumas. Instalação em cabine apropriada, fora do ambiente de trabalho, com boa ventilação. Sistema de saída de gases, que deve possuir silenciador. O tubo de escape deve conduzir os gases para fora do ambiente e acima das edificações e deve ser devidamente protegido, a fim de evitar que queimaduras por eventual contato pelo operador. Deve-se precaver-se contra o risco de contragolpe quando o acionamento for a manivela. Tem equipamento que é acionado assim, máquinas são acionadas assim. Precaver-se contra o risco de contragolpe, mas também considera aí, olha, o sistema de transmissão de força deve possuir um conjunto de embreagens, a partida deve ser dada sempre com o motor desengrenado, deve-se manter perfeita manutenção periódica com regulagem correta, mistura ar-combustível, verificação do sistema de arrefecimento, lubrificação e mais outras coisas. Veja só a lista aí de preocupações que a gente tem que ter quando você se está garantindo controle de risco com máquina. As partes girantes, né? Não vamos esquecer aí, o tanque de combustível deve ser instalado de maneira que não fique próximo à saída dos gases, nem próximo à fiação ou chave elétrica. As partes girantes que podem oferecer riscos como hélices, cremalheira e acoplamento para a transmissão de força, eixos e outros, devem ser devidamente protegidos. E deve-se fazer inspeção periódica da bateria, cuidando-se dos riscos provenientes dos produtos químicos.
Deve-se usar protetores auriculares quando os motores estiverem em operação. E você vai aí então vendo que é muito sério o controle de risco, ele é muito importante, não pode ser negligenciado, isso está bem. Equipamentos e processos industriais na área de utilidades, sistemas e equipamentos de proteção coletiva individual, isso não pode faltar. EPI não pode faltar. Os materiais em utilização no processo produtivo devem ser locados em áreas específicas de armazenamento, devidamente demarcadas, com faixas na cor indicada pelas normas técnicas oficiais ou sinalizadas quando se tratar de áreas externas. Esse conteúdo todo de forma mais completa e mais profunda, quem se matriculou, vai se matricular para o curso online de especialidade em Engenharia de Prevenção e Segurança contra Incêndio e Pânico, vai ter acesso ao conteúdo todo. Você vai aprender muito, vai saber muito e vai ter muito o que colocar em prática. Sobre áreas de circulação e armazenamento de materiais e os espaços em torno de máquinas, devem ser projetados, dimensionados e mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de materiais mecanizados e manuais movimentam-se com segurança. Tem várias formas de se transportar no chão de fábrica, né? E tudo de forma segura. Os pisos locais de trabalho onde se instalam máquinas, equipamentos e das áreas de circulação devem ter as seguintes características, notem aí. Ser mantidos limpos e livres de objetos, de ferramentas e qualquer materiais que ofereçam riscos de acidente. Ter características de modo a prevenir riscos provenientes de graxas, de óleos e outras substâncias e materiais que o tornem escorregadios. Ser nivelados e resistente a cargas a que estão sujeitos. As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e armazenadas ou dispostas em locais específicos para essa finalidade. Me digam aí, senhores, é engenharia de segurança do trabalho, tudo isso que eu falei ou não é? Quem concorda diz sim, quem não concorda diz não. E vocês vão perceber como se justifica essa participação da engenharia de segurança do trabalho associada à engenharia de prevenção e segurança contra incêndio e pânico. Bom, até aqui, que nota vocês dão para a aula? De 0 a 10, qual é a nota? Digita aí para mim. O completo, tá? Completa. A nota de 0 a 10 vale para o professor, a aula, o conteúdo, a transmissão, tudo que envolve aqui o meu trabalho para com vocês. De 0 a 10, me digam aí se gostaram ou se não gostaram do meu trabalho até esse momento. Principalmente em relação a hoje, a aula de hoje. Vamos lá, estou aguardando. Eu gosto muito da participação de vocês são pessoas maravilhosas, estudantes incríveis, profissionais extraordinários. O mercado de trabalho precisa de vocês e vocês merecem o retorno de toda a dedicação de vocês em relação ao que estão aprendendo, em relação à profissão que escolheram. Vocês que estão aqui são da área de segurança contra incêndio, mas também muitos são da área de segurança do trabalho. Outros são das duas áreas, né? Outros estão aqui conosco nas duas áreas. Muito bom compartilhar conhecimentos com vocês. E eu vou deixar aqui uma anotação sobre prevenção e controle de riscos em caldeiras, vasos de pressão e fornos, para que não fique desapercebido que este assunto é tão importante na área que nós estamos estudando. As considerações gerais, elas estão relacionadas a caldeiras a vapor e vasos sob pressão. Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosfera, utilizando qualquer fonte de energia, exceto os revervedores e também os equipamentos similares utilizados em unidades de processo. Não deverão ser entendidos como caldeiras os seguintes equipamentos. Caldeiras. Não deve
devem ser entendidos como caldeiras os seguintes equipamentos. Agora a gente já tem uma ideia melhor do que é máquina, do que é equipamento, né? Porque aí a abrangência se torna maior. Então nós temos trocadores de calor do tipo reboiler, o kettle, o refervedores, o TLE e outros, cujo projeto de construção é governado por critérios referentes a vasos de pressão. Equipamentos com serpentina sujeita a chama direta ou gás aquecido e que gerem, porém não acumulam vapor. Eles geram, mas não acumulam. Tais como fornos, geradores de circulação forçada e outros. Serpentinas de fornos ou de vasos de pressão que aproveitem o calor residual para gerar ou superaquecer vapor. E também caldeiras que utilizam fluido térmico e não vaporizam. Estão entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, escreva aí, eu estou entendendo. Muito obrigado aí pela nota que vocês me deram, muito obrigado. Olha a nota de vocês, olha, estou mandando nota para vocês. Mando nota 100 para vocês porque vocês não perdem uma aula, participam muito, pegam um certificado no final, estão fazendo um grande currículo. Por isso vocês estão definitivamente no meu coração. Muito bom, muito bom. Quais são os riscos decorrentes de deterioração, avarias e explosão? Bom, são riscos graves e são considerados eminentes quando nós temos a falta de qualquer um dos seguintes itens. Válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA. Instrumento que indique a pressão do vapor acumulado. Injetor ou outro meio de alimentação de água, independente do sistema principal em caldeiras a combustível sólido. Sistema de drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de álcalis. Sistema de indicação para o controle do nível de água ou outro sistema que evite o superaquecimento por alimentação deficiente. Válvulas de segurança, mesmo que ajustadas para abertura na PMTA, deverão ter o seguinte requisito, as seguintes exigências: ser adequadamente projetada, ser adequadamente instaladas, ser adequadamente mantidas. Para casos onde estas premissas não forem atendidas, a válvula de segurança será considerada como inexistente. Estão entendendo? Quem está entendendo aí, diga eu. Quem está entendendo, diga eu. Deixe-me ver aqui alguma coisa do chat. Deixe-me ver aqui. Boa participação de vocês. Muito obrigado aí pela nota 10. Vamos ver se a gente mantém essa nota em todas as nossas lives, em todas as nossas aulas. Lembrando a vocês que devem participar do nosso grupo de WhatsApp, está aqui na descrição, aqui embaixo, aqui embaixo a descrição. Ali você tem o link para o grupo de WhatsApp. Se inscreva no canal, porque eu vou fazer uma produção de vídeos muito bem elaborados, gravados e editados para postar aqui no canal com muito conhecimento para vocês que estão em fase de aperfeiçoamento. E já sabem, sempre vai ter certificado no final. Porque seja ao vivo ou seja gravado, eu considero as minhas aulas, quando estão em sequência, 1, 2, 3, 4 e 5, para mim elas são cursos e você que participa merece ter certificado por isso. Então, não perca a oportunidade de estar nesse canal. Aproveitem as vantagens de ser membro dos nossos grupos. Eu sempre digo, seja forte, seja amigo de Carlos Braço Forte. Quem é meu amigo sabe disso. Não fique em desvantagem e sempre vai ser bem atendido de acordo com o que precisar. E eu sempre vou produzir alguma coisa em especial para os meus amigos. Sempre.
Anotem para vocês pesquisarem depois a NR14 que fala sobre fornos. Eu quero que vocês façam um estudo na NR14 para entenderem muito sobre forno, dominem isso, principalmente quem é da área da segurança do trabalho. Já vou então encerrar, está bem? Já estou aqui me preparando para encerrar mesmo. Mais alguns poucos minutos, só estou aqui revendo o meu roteiro para ver se algo importante não ficou sem ser falado, porque eu procurei organizar aqui um conhecimento para fechamento desse nosso encontro. Recomendo para vocês também que leiam a norma regulamentadora número 12, que é uma norma sobre máquinas e equipamentos. Muito importante isso para vocês. Muito importante mesmo. Bom, estamos realmente chegando ao fim dessa aula. Agradeço muito pela participação de cada um de vocês. Continuo pedindo a vocês que não deixem de comentar. Por gentileza, não deixem de comentar. Também não deixem de compartilhar. Não deixem de participar no chat, não deixem de se inscrever no canal e não saiam dos grupos de WhatsApp. Se você é um profissional que realmente tem compromisso com a sua carreira, tem compromisso com o seu desenvolvimento profissional, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de participar nos nossos grupos de WhatsApp, porque esses são os maiores sinais de que você é um profissional em constante evolução e que você merece os melhores lugares possíveis no mercado de trabalho. Cada um de vocês está numa região diferente do Brasil, num estado diferente, e, portanto, eu considero que vocês vão fazer grandes mudanças onde vocês estão. Diga aí no chat, cada um de vocês, diga qual cidade está, qual estado está, para que vocês busquem mais conhecimento, todo esse cabedal de conhecimento apresentados aqui de forma objetiva, sucinta, rápida e pontual. Tem uma base que eu usei como fonte de pesquisa para garantir a autenticidade do conhecimento que foi passado aqui para vocês. Por isso nós temos aí disponível um arsenal de referências para que vocês consultem, para que vocês procurem adquirir esses conhecimentos através dessas referências e possam expandir, aumentar tudo que vocês têm já de conhecimento com mais conhecimento. Então nós tivemos aí muitas referências para dar credibilidade ao que nós falamos aqui. Eu, além da minha graduação, eu tenho título em nível superior de especialista em prevenção de segurança contra incêndio e pânico. Portanto, como professor que sou por formação, é o meu dever mostrar a vocês que nada disso que foi ensinado por acaso, de qualquer jeito, por achismo, né? Tudo está embasado em conhecimento, em pesquisas, em literatura específica, para que nós tenhamos, então, o melhor trabalho feito. Esse telefone aí não é esse que eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo. Eu vou tirar esse daqui porque eu errei, eu coloquei o telefone de um parente aqui por engano. Eu deveria ter colocado o meu número em que o professor atende os alunos e me distraí e coloquei o contato de um parente. E eu vou mostrar para vocês aqui, então, o contato certo, né?
esse aí é o contato certo. É nesse telefone que você deve falar comigo. Sempre que se lembrar, olha, eu vou falar com o professor Carlos Braço Forte, é esse número aí. Nosso site, no momento, ele está fora do ar, o site está passando por uma reforma. Vem aí um site todo novo, cheio de novidades, então aguarde que nos próximos dias o site estará no ar novamente. Então está aí o meu contato. Estamos encerrando então a semana do especialista em PCI. Eu agradeço muito a participação de vocês mais uma vez, agradeço cada comentário que fizeram, a participação de todos vocês foi uma participação espetacular, eu não tenho do que reclamar, vocês realmente são as pessoas mais dignas que eu já pude encontrar aqui em aulas. Estou falando sobre os que estão aqui ao vivo e estou falando também sobre aqueles que já assistiram gravado e ao vivo e os que vão assistir ao gravado ainda, vocês estão na minha mais alta estima. Então, olha, um forte abraço a cada um de vocês, que o Eterno os abençoe muito e os façam grandiosos. Fica aí o meu boa noite, seguido do meu shalom, shalom, Baruch Hashem, agradecido ao Eterno e agradecido, em segundo lugar, a vocês que me deram esse grande prestígio. Uma boa noite, então, bom descanso, abraço. Despedir é difícil, mas a gente tem que ir. Então, até a próxima.